quão suave é, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união. Quão bom e quão suave é. Aprenderam? Vamos lá. Quão bom e quão suave é, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união. Quão bom e quão suave é, ombro a ombro, lado a lado, unidos daremos a mão na luta contra o pecado. Proclamemos a salvação. Quão bom e quão suave é, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união. Quão bom e quão suave é. Das coisas que Deus fez, e cada uma delas, quando Deus ia fazendo lá no Gênesis capítulo 1, não é? Deus disse, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Deus disse, haja separação entre as águas, nos céus, na terra, e houve a separação. Deus disse, apareça a porção seca, e isso aconteceu. Deus disse que a terra fosse coberta por vegetais, e aconteceu. Que surjam os animais, surjam os voláteis, as aves, os peixes, e assim foi. E finalmente, no sexto dia, depois de Deus fazer todos os animais, os domésticos, os selvagens, Deus fez o homem. E a Bíblia nos diz que tudo que Deus fez, em tudo que Ele fazia, e viu Deus que era bom. A Bíblia fala de coisas que são boas. E um dia um moço disse para Jesus, bom mestre. Jesus disse, por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Deus é bom, e tudo que Ele faz é bom, é muito bom. E no texto que nós cantamos diz, como é bom, vem de Deus que nós vivamos em união. Isso que nos torna diferentes de todas as religiões do mundo, o amor de Deus no nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome pela bênção de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado por esse privilégio que o Senhor tem renovado na nossa vida, para estarmos juntos com nossos irmãos, ombro a ombro, lado a lado, de mãos unidas, corações unidos, que nós possamos nos amar de fato e de verdade, não apenas de palavras, mas de coração inteiro, para a glória do Teu nome. Sabemos que tudo que Tu fazes é bom, é muito bom. E sabemos que o Teu Espírito Santo foi derramado no nosso coração para nos trazer este amor, esta comunhão, esta alegria tão gostosa de vivermos unidos. Que nesta manhã Tu venhas abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para entendermos a Tua palavra e a Tua vontade e para praticarmos em nossa vida. Pai, nós queremos nos amar, nós precisamos nos amar. Ensina-nos, ajuda-nos a amar, a perdoar, a não ter em primeiro lugar a nós mesmos e nossos interesses, mas os interesses do nosso irmão, da Tua causa, da Tua obra, da Tua vontade. Oh Pai, vem quebrar o nosso coração nesta manhã, vem romper todas as barreiras, vem tirar tudo aquilo que é duro, tudo aquilo que é cascorento, que é sujo, que é feio. Vem tirar toda a escória, vem tirar todas as pedrinhas da argila, do barro do nosso coração, para que ele seja moldado por Tuas mãos, sendo vaso de honra para a glória do Teu nome. Pai, ajuda-nos nesta manhã a vermos o Teu amor ali na cruz e a sermos cheios deste amor. Fala-nos, Senhor. Enche este lugar aqui com a Tua glória. Enche o nosso coração desta glória, porque a glória do Senhor é a manifestação do Teu caráter, da Tua misericórdia e da Tua bondade. Enche o nosso coração desta glória,
que possamos brilhar em nossa vida, como o Senhor brilhou lá no monte. Que a Tua luz, a Tua paz, a Tua graça, a Tua beleza extravase de nossa vida para a glória do Teu nome, para que o mundo veja e glorifique ao Senhor. Ajuda-nos, ensina-nos, transborda-nos da graça, da unção do Teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração, fala ao meu coração nesta manhã, Senhor. Estamos prontos para Te ouvir, estamos prontos para sermos transformados, mudados, trabalhados pelas mãos ágeis do Teu Espírito Santo, no poder da Tua palavra. Fala-nos, Senhor. Marca nossa manhã, nossa vida com crescimento, com graça, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir ainda de pé a palavra em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Compartilhe sua Bíblia com quem não trouxe. Efésios 4, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. Efésios 4, de 3 a 6. Amém? Todos já acharam? Amém. Efésios 4, 3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Nesta manhã nós vamos estudar sobre a unidade do Espírito. O Senhor disse aqui, nós vimos domingo passado, a vontade de Deus, a vocação de Deus foi para que nós andássemos com humildade e... Vamos ver se os irmãos estão lembrando de domingo passado. Aí o versículo 1, 2 e 3 de Efésios 4, versículo 2, que era para nós andarmos com toda humildade e mansidão. E com quem que nós aprendemos a ser humildes e mansos? Com Jesus. Ele disse: aprendei de mim. Aprendei de mim. Jesus é o nosso livro-texto. Jesus é o nosso ensino. Ele mesmo, a sua própria vida, nos ensina. Jesus. Ele é a nossa cartilha, o nosso modelo, o nosso alvo. E ele disse aqui, olha, no versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Agora, Paulo está falando aqui a respeito de alguma coisa que vai ser um esforço da nossa parte. Ah, irmãos, como é fácil destruir as coisas. Como que é fácil. Como é que é fácil derrubar uma casa, não é? Você joga uma bomba de dinamite, pum! Aquilo que levou anos para construir, não é verdade? Quando Jesus falou assim, destruí esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Eles pensaram que Jesus estava falando do templo que Herodes levantou, não é? Mas ele falava do seu corpo, seu templo. E eles disseram para Jesus, Senhor, olha o que o Senhor está falando. Levou-se 46 anos para construir esse templo. E na época que Jesus disse essas palavras, ele ainda não estava terminado. Ainda estava em obras. 46 anos. Mas para destruir, o exército romano veio e num dia as chamas destruíram toda aquela beleza. Como que é fácil destruir. A gente vê os nossos filhos, né, as crianças pequenas, como é que menino aprende o que não deve tão depressa? Ouve uma vez um palavrão e já aprendeu, não é? Vê uma coisinha errada e já aprendeu, mas e para construir? E você tem de falar uma vez, e 2, e 3, e 10, e 20. Come com a boquinha fechada, senta direitinho, faz assim, ó, como que você está, não é verdade? Para construir leva tempo, há trabalho.
E Paulo, ele está falando aqui que para nós preservarmos a unidade do Espírito é preciso fazer o quê? Versículo 3. Para a gente preservar a unidade do Espírito, o que nós temos de fazer? Esforçar, fazer força. Fazer força. Ai, é tão fácil quando vem alguém e quer destruir uma vida, quer destruir uma obra. É tão fácil. Tão fácil. Nessa semana eu estava assistindo a fita da vida de Moody. E Moody, lá na cidade de Chicago, quanta coisa tão linda que ele fez. Levantou lá obras sociais e cuidava dos meninos, as escolas dominicais. Quanta coisa tão bonita que ele fez. Depois, mais tarde, ele fez um instituto, Instituto Moody. E naquele incêndio em Chicago, as casas, a maioria delas de madeira, aquele incêndio veio e destruiu tudo. Tudo estava agora cinzas. Tanto esforço para levantar aqueles fundos, tanto trabalho para construir, e foi tudo destruído tão rapidamente. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos diz que toda a nossa obra, tudo que nós fazemos, escondidinho, às claras, em casa, no trabalho, na igreja, por onde nós passamos, tudo que nós fazemos vai ser provado com fogo. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3. Tudo vai ser provado com fogo. E de toda obra que nós fazemos, a Bíblia nos fala que são 6 os materiais empregados. 3 o fogo destrói, Madeira, feno e palha. O fogo destrói tão rapidamente. Mas 3 materiais o fogo não destrói. Não destrói. A única coisa que o fogo faz com os outros 3 materiais é torná-los mais puros, limpos das suas escórias, das suas imperfeições. É a prata, o ouro e as pedras preciosas. A gente está construindo. Cada dia, construir não significa só nas coisas que têm um nome tão bonito. Eu estou fazendo uma obra social. Eu estou dando um copo de água para uma gari que está com sede. Eu peguei a água, o meu copo lá, limpinho, peguei a água da geladeira, misturei um pouquinho com a água do filtro. Eu estou dando o meu melhor. A obra do Senhor, tudo que nós fazemos para Ele, para a glória do Seu nome, e como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor, tem valor. Tem gente que às vezes quer fazer as coisas para o Senhor, mas assim, às vezes não gosta de determinada pessoa, às vezes não simpatiza com determinada pessoa, mas ele diz, é por causa do Senhor que eu estou fazendo. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos o amor que Ele teve pelas pessoas. Deus quer que a gente se chegue sem barreiras às pessoas. Jesus amou e se deu. É isso que Ele quer que nós façamos. E aqui diz que nós devemos nos esforçar diligentemente para manter a unidade do Espírito. Que unidade do Espírito é essa? A unidade do Espírito, irmãos, é o segredo da igreja. A unidade do Espírito é o segredo da vitória da igreja no decorrer dos séculos. Já são quase 2000 anos que Jesus veio a esse mundo e morreu lá na cruz, lá naquele Calvário. Morreu como um marginal, morreu como um assassino, como um ladrão, mas ressuscitou. E a obra que Jesus fez, hoje, a igreja tem feito maiores coisas do que na época do Senhor. Muitos falam assim, não, a igreja está fraca, não tem. Que fraca não tem? Quem está fraco e quem está falando? Que a boca fala do que o coração está cheio, não é verdade? Nós temos visto nos nossos dias, começa a contar na sua casa. Quantos milagres você tem para contar? Começa a contar só os da sua casa. Vai para o seu vizinho, pergunta para o irmão que está ao seu lado. Começa a fazer isso.
você vai ver que o Senhor tem feito coisas muito grandiosas nos nossos dias. O que a gente tem de fazer é contar. Aquele endemoniado gadareno que foi liberto pelo Senhor, quando Jesus já ia embora, ele falou: Senhor, deixe-me ir com o Senhor. Mas a cidade dele, ninguém aceitou Jesus. Puseram Jesus para fora, falaram: não fique nas nossas terras, não vá embora, 2.000 porcos morreram no milagre do Senhor, nós não queremos o Senhor aqui não. E Jesus olhou para aquela cidade de Gadara, olhou para aquele moço e disse: não, eu gostaria muito que você viesse comigo, você ia poder testemunhar para muita gente, mas volta para sua casa, vai lá onde eles não creram e conta quão grandes coisas Deus fez por você. Conta, irmão. Tem irmão que às vezes só sabe contar os problemas, né? Tá assim, tá ruim, tá difícil, tô desempregado, mas começa a contar o quê? Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga. Bendizer é dizer bem. E não te esqueças do quê? A gente não esquece dos problemas, né? Dorme pensando neles e levanta pensando neles. Você não pode esquecer dos benefícios do Senhor. Dos benefícios do Senhor. A unidade do Espírito, irmãos, que nós falamos que é o segredo da vitória da igreja, é isso que está escrito aqui no verso 4, 5 e 6. Paulo diz assim, a palavra de Deus nos diz: há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Espírito Santo, quando Jesus fez aquela figura, disse aquela figura da videira: eu sou a videira verdadeira, Jesus estava dizendo que dentro dessa videira, lá das suas raízes, passando pelo seu tronco, vindo até os galhos, aquela seiva que alimenta é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele é a vida da igreja. Nós temos um pedido especial de oração e nós vamos orar no final da escola dominical por esse pedido. Mas o Espírito Santo, ele é o quê? É essa seiva que alimenta. A palavra de Deus nos diz, Jesus disse: olha, todo ramo que estiver em mim e não der fruto, o que acontece? Corta, seca, é lançado fora e o fogo queima. Quem é que pode não dar fruto? É aquele por onde não corre essa seiva. Onde essa vida chega, as coisas acontecem. Os discípulos, sabem, irmãos, eles estavam com medo quando Jesus morreu. Eles se esconderam, eles ficaram trancados com medo dos judeus. Mataram Jesus, vão nos matar também. E mataram os discípulos? Mataram. Todos, exceto João, mas João ficou uns bons tempos na ilha de Pátimos como prisioneiro, trabalhos forçados. A gente fica pensando só o milagre de Deus e as visões que João teve do Apocalipse para manter aquele velhinho vivo, naquelas pedreiras, cortando pedras, naquele trabalho tão difícil, naqueles sofrimentos. Os crentes eram tratados como animais, igual os judeus aqui com Hitler, tratados como escória, como animais, como se não fossem gente. Só mesmo no poder sobrenatural de Deus João pôde resistir. Eles morreram sim. Mas nós sabemos que quando eles estavam com medo, Jesus veio, se pôs no meio deles, disse: paz seja convosco. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E Jesus subiu no Monte das Oliveiras. Eram mais ou menos 500 pessoas que viram Jesus subir. E a Bíblia diz que ele foi subindo. E 2 anjos se colocaram no meio dos irmãos e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus
que vocês estão vendo subir, subir, deste mesmo modo, Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Jesus, antes de subir, Ele deixou uma recomendação. Ele disse: olha, vocês vão ficar juntinhos em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Vocês não estão prontos para sair, vocês não estão prontos para pregar, vocês estão com medo, vocês estão tímidos, vocês ainda estão desunidos, mas vocês vão receber poder. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, onde Jesus morreu e onde muitos morreram, na Judeia, em Samaria e até os confins do mundo, os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. E realmente eles ficaram lá. Só que dos 500 só tinha 120. Geralmente é assim, né? Os desafios do Senhor, vai havendo uma peneirada. Vai havendo uma peneirada. Quantos vão desistindo? E, não, está demorando a bênção do Senhor. E sabe, irmãos, essa bênção, o Espírito Santo, era a promessa que Deus havia dado a Abraão. A bênção que Deus tinha para abençoar o mundo inteiro era a presença do Senhor, era o seu Espírito Santo. E Ele disse: sereis minhas testemunhas. E era de manhã, estava perto do meio-dia, quando a Bíblia nos diz que eles estavam reunidos em um cenáculo, em um salão, e ouviram o som. Muitas vezes as pessoas acham que veio um vento impetuoso. Não, eles ouviram o som como de um vento impetuoso. Eles ouviram: um dia nós vamos ouvir um som que ninguém mais vai ouvir. Uma trombeta vai soar e nós ergueremos os nossos olhos. Os que estiverem mortos no Senhor vão ressuscitar. Nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados. E assim como Jesus foi elevado às alturas e foi subindo, nós vamos também subindo ao encontro do Senhor. Eles ouviram um som como de um vento. E depois viram línguas de fogo. E aquelas línguas pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Que era esse vento? Que era esse fogo? Nada mais do que a manifestação do Espírito Santo. Ele se fez sentir pelos sentidos. Eles ouviram, eles viram, eles sentiram e foram transformados. A Bíblia nos diz que, de acordo com aquelas línguas distribuídas sobre a cabeça de cada um, do pai, da mãe, do filho, do irmão, da irmã, de cada um deles, à medida que aquelas línguas eram pousadas sobre suas cabeças, eles começaram a falar diferente do modo que falavam. Falar em outras línguas. O que eles falavam? Das grandezas de Deus. De repente, irmãos, aquele lugar ficou pequeno para eles. Eles estavam no cenáculo orando, em portas fechadas. De repente, eu não posso ficar aqui mais. Esse poder é tão grande, eu preciso sair, eu tenho de falar. E eles saíram do cenáculo, estão falando em línguas das grandezas de Deus. Jerusalém estava lotada das pessoas que vieram para adorar, e vinham judeus de todas as regiões da Europa, da Ásia, do norte da África, das ilhas de Chipre, vinham para adorar ao Senhor em Jerusalém. E eles começaram a dizer: o que está acontecendo? Perto de meio-dia, esses homens estão embriagados. E Pedro então disse: não, nós não estamos embriagados. Perto de meio-dia, quem estaria embriagado uma hora destas? Mas isto é o que se cumpriu, vindo da palavra do Senhor pelo profeta Joel: naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Irmãos, nós somos tremendamente ricos,
Nunca fale que você não tem nada. Aquela mulher que estava viúva, os filhos dela seriam vendidos, e o profeta Eliseu disse: o que você tem em casa? Ela disse: nada. Tua serva não tem nada. Nada. Ela disse: só uma botija de azeite. Era a botija do azeite que o seu marido, como profeta, usava para ungir os enfermos, ungir os chamados, para ungir. Não tem nada lá em casa, mas eu tenho uma botija. Ah, irmãos, é essa botija que é a nossa riqueza. Jesus contou a parábola das 5 virgens loucas e as 5 prudentes. A diferença entre elas é que as 5 prudentes tinham as suas botijas cheias. As outras tinham a luz durante um tempo, eram virgens também. Estavam indo para o casamento preparadas, vestidas, mas a diferença era a botija. A botija estava vazia. Aquela mulher disse: tua serva não tem nada. O inimigo vai nos derrotar, vai levar nossos filhos serão escravos. Ele disse: oh, minha irmã, você é muito rica. Você é muito rica. Muito rica. Eu fico imaginando nossos primeiros irmãos, quando eram presos e torturados, e muitos podiam dizer: vocês são os pobres coitados, vocês são uma ralé, vocês são gentinha, o povo de vocês tem escravos, tem gente desprezada, marginalizada. Mas eles eram os mais ricos da terra, como nós somos, porque nós temos a botija de azeite. E essa botija de azeite nos dá o suficiente para pagar as nossas dívidas. Sabe, irmãos, como é que nossa dívida foi paga? Porque alguém te amou. Jesus derramou o seu sangue e enviou o seu Espírito. O que seria de nós sem o Espírito Santo? Nem aqui nós não estaríamos reunidos. Ninguém tinha nada para dar. O que a gente tem para dar de nós? Nada, nada. Mas essa botija de azeite flui, e é esse azeite é que nós devemos preservar, esta unidade. Saber que nós somos um só. Nós somos um só. Olha aqui mesmo em Efésios, capítulo 3, o versículo 16. Acompanhe na sua Bíblia. Efésios 3,16 é aquela oração que o apóstolo Paulo fez por nós, fez pela igreja. Você deve ler, meditar nessa oração e orar estas palavras do Senhor. Ele disse aqui: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo diz: olha, nós somos ricos e fortes no poder do Espírito Santo, pelo Espírito Santo que habita em nós. É Deus conosco. A nossa riqueza é Deus conosco. Não é o que eu tenho, o que eu faço, o que eu veja, mas é aquilo que está aqui dentro de mim. Sabe qual que é o gasto de Deus conosco para nos manter? Qual o interesse de Deus? É aqui dentro. É aqui dentro. Muitas vezes a gente acha que Deus está interessado nas coisas ao nosso redor e cuidando de circunstâncias. Que Deus está querendo aqui. Aqui. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Por isso, irmãos, muitas vezes, para a beleza de Cristo se ver em mim, muitas vezes a gente vai ao Getsemane lá e a gente passa pela prensa do Senhor, para esmagar a azeitona, para fluir dela o azeite. O que significa isso? Pai, se possível, está difícil, está doído. Se possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Não seja a minha vontade, mas seja a tua. Quando a gente fala isso, irmãos, o azeite flui. O azeite flui. O óleo de Deus flui. Sabe por que tem muita briga, conflito em casa, no lar, na família e às vezes até na igreja? Falta de óleo. Falta de óleo.
Mas esse óleo, muitas vezes, para ele ser extraído, a gente tem de passar pela prensa. E como a gente é demorado para aprender as coisas, né? Mas quando a gente aprende é tão bom. É tão bom. A gente se torna invencível neste mundo. Indestrutível a gente se torna. De repente o inimigo fica até sem graça. Perdeu a graça de cutucar a gente. Perdeu a graça de tentar nos irritar, de nos tirar a paz não vai embora. A alegria está presente, porque a gente aprendeu a falar: Pai, não faça o que eu quero. O que eu quero é tudo bobagem, Senhor. O que eu quero é tudo para agora, é tudo bobaginha. Faz o que tu queres. Faz o que tu queres. O óleo flui. Vamos ver aqui no capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Diz assim, vamos ler juntos. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vai ter um dia da redenção. Vai ter um dia quando nossos olhos vão ver algo que a gente está esperando há tanto tempo. Esse corpo ser transformado, redimido. Ai, que coisa ruim é ficar velho, não é? Não é ruim? Quem que gosta de ficar velho? A gente fica velho porque tem de ficar, não é verdade? Mas dá uma vontade de ir esticando o rostinho, de ir mantendo. O que adianta? A gente vê esse pessoal aí que faz cirurgia plástica e fica com o rosto bonitinho, mas tem de consertar o pescoço, tem de consertar a mão. E lá dentro, como é que conserta, hein? O rim, o fígado, o pulmão, tá tudo. Eu me lembro de uma senhora muito bonita que nós conhecemos. Ela era fazendeira, muito rica, Dona Odete. E aquela Tônia Carreiro, né? Com seus 65, 66 anos, mas muito bonita. E ela disse que um dia o sobrinho dela falou: ô tia, mas a senhora tá um Dodge Dart, que era o carro mais bonito da época, né? Ela falou assim: meu filho, mas batendo os pinos. Batendo os pinos por dentro. Mas vocês já pensaram esse corpo aqui, transformado para servir o Senhor, sem cansar e com poder de... Como o Senhor Jesus já estava... Jesus ressurreto era uma nova dimensão. Ele podia entrar num ambiente fechado. Não é verdade? Já pensaram a gente com esse corpo glorificado? Ai, como a gente anseia por esse dia. Não é, irmãos? Já pensaram? Com o Senhor para sempre. E diz a palavra aqui que nós fomos selados. Selados. Talvez hoje o nosso selo não seja tão real, essa figura, como era naquela época, né? Aquele selo de sinete, aquela argilazinha chamada bula, colocada nos pergaminhos, e o selo era a assinatura do seu dono. Era o selo, ali estava selado. Nós fomos selados, impresso em nós, nesse barrinho aqui, a imagem de Deus, o nome de Deus. Eu não vejo, mas o diabo pode ver a glória de Deus na minha vida e na sua vida. Esse barrinho traz um selo, um carimbo, pertence a Deus. E sabe quem traz essa marca em nós? O Espírito Santo. Às vezes você vai lá numa loja, eu estou precisando de comprar uma Bíblia nova. O Kaiser fala assim, ele às vezes me fala: tia Ângela, ele fala: não, mas essa Bíblia sua está uma vergonha. Eu falo: não, Kaiser, eu vou comprar uma Bíblia nova. E cada domingo eu falo: puxa, passou mais uma semana, não comprei a Bíblia nova. Mas você vai lá na livraria e compra uma Bíblia nova, igualzinha a de tantos que compraram. Mas de repente aquela Bíblia, na hora que você pagou, ela passa a ser sua. De repente ela fica diferente de todas as outras. Você vai colocar uma marquinha sua. Às vezes você escreve seu nome, a data que você comprou ou ganhou aquela Bíblia.
Você começa a marcar aquela Bíblia sua, textos que te falam ao coração, você começa a marcar. Então, se colocarem 1000 Bíblias iguaizinhas à sua, você diz, esta é a minha. Mas por quê? Ela tem a minha marca. Assim, irmãos, somos nós na presença do Senhor. A gente é igual a todo mundo, não é? Temos as mesmas dores, as mesmas dificuldades, as mesmas enfermidades, as mesmas provações. Somos seres humanos, mas de repente a gente é diferente de todo mundo, porque a gente tem a marca do Espírito Santo em nós. A marca. Deus começa a marcar a sua vida e você começa a se lembrar das marcas de Deus. Aquele dia, aquele sonho que o Senhor me deu, aquela palavra, naquele dia, naquele culto, Deus falou comigo, Ele marcou minha vida. Aquela experiência, Deus vai marcando a nossa vida. E a gente fica diferente de todas as pessoas, porque nós temos a marca do Senhor em nós. Vamos ver aqui em Atos 2, capítulo 2, versículo 4. Atos 2, 4. A unidade do Espírito. Atos 2, 4. Quando todos foram cheios do Espírito, vamos ver. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nenhum deles falou, eu quero falar elamita, eu quero falar a língua dos da Capadócia, eu quero falar os de Antioquia, ou de Cirene, ou de Chipre, ou de Alexandria, eu quero falar... Ninguém escolheu, nem a gente vai escolher nada. O Espírito Santo, Ele nos capacita para falar das grandezas de Deus na língua que Ele escolheu que nós falássemos. Na língua que Ele escolheu. A gente não vai escolher, muitos falam assim, não, irmã, lá em 1 Coríntios 14 diz, né, buscai os melhores dons, principalmente que profetizeis. Eu vou orar para eu profetizar, mas 1 Coríntios 12 diz que Deus dá os dons, Ele reparte a cada um como lhe apraz. No capítulo 14, quando fala procurai com zelo os melhores dons, ele está falando de uma forma plural para a igreja. A igreja, como um todo, deve ter todos os dons e deve buscar o dom da profecia. Mas individualmente, cada um de nós, Deus nos dá os dons que lhe apraz, que apraz ao Senhor. Cada um de nós. Deus nos tem escolhido, nos tem chamado como lhe apraz. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar segundo o Espírito lhes concedia. Não há crente sem o Espírito Santo. Não há crente sem o Espírito Santo. Ele é que nos faz crer. Vamos ver lá em João capítulo 3, de 3 a 6. No encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus trouxe a Nicodemos revelações tremendas e profundas que ele não pôde entender com a sua mente. Nem nós jamais entenderemos com a nossa mente as verdades de Deus, mas só pelo Espírito. João 3, de 3 a 6, diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós, irmãos, nascemos de novo da água, que é... O que é a água? A palavra. A água é a palavra. Tudo que eu creio é por causa da palavra.
é o que está na palavra. Tudo que eu posso receber de Deus é o que está na palavra. Eu nasci da água, da palavra. Por que eu sei que eu estou salvo? João escreve lá na sua carta: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se pecar, temos um advogado. E ele torna a falar: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que saibais que os vossos pecados foram perdoados. Eu tenho os meus pecados perdoados não é porque eu sinto, é porque eu creio, é porque Ele disse, e Ele escreveu para eu não esquecer. Meus pecados foram perdoados, porque Ele disse, Ele disse, Ele disse. Muitas pessoas se convertem, aceitam Jesus. Tem gente que tem uma experiência extraordinária e sentem uma emoção profunda e choram. Outros não têm emoção quase nenhuma. Será que quem não teve emoção não foi mudado? Nós nascemos da água, da palavra. Eu creio, eu creio. Ele disse: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu creio. Nasceram da água e do Espírito. Eu nunca vou ter acesso à palavra de Deus, entender, sem o Espírito. Jesus disse: olha, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ele disse: a letra mata. Tem gente que pega a Bíblia e torce a Bíblia e faz a mensagem da Bíblia ficar tão tola, que torce. O diabo torceu a palavra, e tem tanta gente aí por aí pregando uma palavra de Deus torcida, que leva o homem para vários lugares, menos ao trono do Pai. Jesus disse: olha, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito. Você está aqui hoje é por causa desse Espírito Santo maravilhoso, que te levou a Jesus, que te levou ao Calvário e que nos levou ao Pai. Ao Pai. 1 Coríntios 6:19. Irmãos, nós temos de preservar essa unidade, saber que papel o Espírito Santo faz em nossa vida, para nós termos essa comunhão maravilhosa. 1 Coríntios 6:19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você sabia? A gente não vai ser condenado. Não tem mais para nós um tribunal, os que irão para o inferno, os que vão para o céu, não. Os salvos, não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. Nós não passaremos pelo trono branco, mas nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Que tribunal de Cristo é esse? Quando as nossas obras serão julgadas por aquilo que fizemos através do nosso corpo. Sua língua, minha língua, vai dar conta. Põe sua língua a serviço do Senhor. Canta, canta. Quando você estiver com raiva, quando você estiver bravo, zangado, preocupado, comece a louvar o Senhor. Comece a falar a palavra. Você vai ver o poder da palavra para mudar as emoções negativas da gente. Comece a meditar na palavra. Nossas mãos vão dar conta. Nossas mãos, quantas vezes elas se recusaram a se estender para um necessitado? Não faz isso não. Nossos pés, que preguiça, não, está difícil eu ir hoje à igreja e fazer essa visita, ir no presídio, ir no hospital, não, vou ficar em casa, eu tenho de cuidar da família também. Nós vamos prestar contas a Deus, não para condenação, mas para galardão. Sabe, irmãos, o preço que o Senhor pagou por nós é
tão alto. A gente já está acostumado com esse preço. Parece que não foi alto. Parece. Ele foi altíssimo. Há um hino que diz: eu morri na cruz por ti. Se só existisse você, Jesus teria morrido por você. E como é que você retribui isso? Vivendo sua vida, pensando em si mesmo, preocupado com o seu mundinho. A gente lembra da história daquela mulher que chegou lá no templo, na sinagoga, encurvadinha, tão encurvada que ela só podia ver os seus pés. Há tantos irmãos que estão na sinagoga, estão no templo, estão com a palavra, estão ouvindo, mas estão tão encurvadinhos para si mesmos. Ah, eu sou um pobre coitado. Ah, eu tenho minhas limitações. Ah, eu não consigo ver a distância. Ah, eu sou infeliz. Eu sou pobre. E Jesus, a gente chamou aquela mulher: vem cá. Ela chegou sem olhar para Jesus. E Jesus a endireitou. Ergueu a sua cabeça e fê-la olhar nos olhos do Senhor. Olha para mim. Olha para mim. Para de ver seu mundinho, sua gaiolinha, sua pessoa que vive em depressão. Ela é igualzinho um disco estragado. Ela vai, volta no mesmo ponto. Vai, volta no mesmo ponto, do mesmo ponto, do mesmo ponto, do mesmo ponto, do mesmo ponto. Ai, que tristeza, a pessoa não sai daquilo. Jesus disse: olha para mim, endireita, ergue, fica direito, fica ereto. Eu acho tão bonito quando Deus chamou Jó. Jó falou assim: ah, se Deus me escutasse. Ah, Deus acha que eu sou de ferro. Já ouviu gente falar isso? Ele não é o primeiro, Jó foi primeiro. Deus acha que eu não sou de carne, que eu não sinto. Deus acha que eu sou de ferro. Tem gente que fala assim: Deus acha que eu tenho sangue de barata e nada vai me... Aí Deus falou: Jó, fique em pé como homem, ergue-te, cinge-te, põe roupa como homem, como gente, e vem conversar comigo. Seja homem, fale como gente. Tem gente que fica igual o bebê chorão, né? Só reclamando. Tem tanta bênção para contar. E só fica falando das picuinhas que estão faltando, das bobaginhas que estão faltando, sendo que ele tem tanto. Jesus disse, o Senhor disse para Jó: ergue-te como homem e eu falarei contigo. Jesus disse: olha nos meus olhos. Ah, quando você olha nos olhos de Jesus, sabe o que acontece? Você fala assim: Senhor, não quero mais nada. Você fica igual o Pedro: ai, Senhor, vamos ficar só aqui. Eu quero ficar só te olhando, sendo cheio do teu poder, da tua graça, do teu amor, da tua bondade. Eu quero te ver, Senhor, onde eu for. Quero te ver. Quero te ver nas pequenas coisas, nas grandes. Oh, Senhor, endireita, seja homem, eu falarei contigo. E Jó disse: eu conheci o Senhor só de ouvir. A palavra diz: fostes comprados por preço. Esse corpo, irmão, não é seu mais, pertence ao Senhor. É santo, é separado. Sua boca, a palavra diz, Tiago lá diz: da mesma fonte não pode sair água doce e água contaminada. Não fala mais bobagem, contar piada. Eu acho que crente já não... Tem tanta coisa engraçada na nossa vida, né? A gente às vezes conta e ri das gracinhas que acontecem com as crianças no nosso dia a dia. Tem vezes situações que a gente ri até de chorar, não é? Mas para que piadas fabricadas por pessoas que não têm o Senhor? Para quê, né? Jesus disse lá no Sermão do Monte: olha, de toda palavra vã. Não está falando nem a palavra torpe, nem a imoralidade, ele está falando de bobagem. Palavra vã, sem sentido, à toa. Não gasta seu tempo falando bobagem, ouvindo bobagem, escutando bobagem, vendo bobagem. Esse corpo não é mais seu, ele é santo. Tem um ser santo que habita aqui dentro. Ele habita aqui dentro. Nós temos de lembrar disso. Acaso não sabeis
Não é não sentis, é não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo fez no Senhor Jesus, Ele faz em nós. Assim como Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, também nós nascemos por obra do Espírito Santo, em Cristo. Tudo que o Senhor, a vida de Jesus foi toda conduzida pelo Espírito Santo, e Ele quer conduzir também a nós. Inclusive a ressurreição do Senhor foi pelo poder do Espírito Santo, e Ele quer fazer a mesma coisa conosco. Que nessa manhã, agora quando nós vamos orar, nós possamos dizer: Senhor, me enche do teu poder para testemunhar, para anunciar as tuas maravilhas, para viver nesse reino de luz e de amor. Vamos ter nosso momento de oração. Os irmãos que quiserem, puderem se ajoelhar. É um momento especial e tão gostoso, quando, como um exército do Senhor, nós podemos nos curvar e dizer: Pai, eu te adoro, tu és o meu Deus. Oh Espírito Santo, tu estás neste lugar, tu me selastes, tu me marcaste com a tua marca. Meu nome está registrado no livro da vida, mas eu quero, Senhor, que quando a minha vida for passada em revista pelo Senhor, quando a minha língua prestar contas, eu quero, Senhor, que ela preste contas de simplesmente louvor. Eu quero te bendizer em todo o tempo. Me reveste nesta manhã do teu Espírito Santo. Há um pedido para nós orarmos pelo projeto Nova Vida, o ex-Madalena. Eles estão passando por muitas lutas, mas eu sei que nesta manhã muitos que aqui estão também estão passando por lutas. Talvez agora você se lembre de algum parente, de alguém que também está passando por lutas. As lutas são as provas no nosso coração, para que aquilo que está dentro seja aflorado, para que o Senhor tire aquilo que não é dele e para que a beleza de Cristo realce. Nesta hora nós vamos orar por aqueles que estão em luta. Pai, nós louvamos o teu nome e te bendizemos pela maravilha do teu Espírito Santo. Te louvamos pela maravilha da tua palavra, que é vida, que é tesouro, que é alimento, que transforma, que modifica o nosso coração, que nos converte, que nos traz a ti. Louvamos o teu nome pela obra do Calvário, consumada pelo Senhor Jesus, pagando o preço para que fôssemos salvos, resgatados, tirados das trevas e trazidos para a tua luz. Louvamos o teu nome porque um dia o Senhor nos tirou de um lodo, de um charco, de uma areia movediça, da perdição, da tristeza, e colocastes os nossos pés sobre a rocha, para que andássemos com firmeza, para que erguêssemos os nossos olhos, para que contemplássemos a tua glória, para que víssemos a face do Senhor. Pai, nesta manhã nós queremos contemplar a tua glória. Nesta manhã queremos olhar nos teus olhos e ser banhados pela luz do teu amor. Ser banhados, Senhor, e sermos cheios e ungidos da cabeça até os pés pelo óleo precioso do teu Espírito Santo. Queremos ter o nosso cálice transbordante do vinho novo desse Espírito e bebê-lo e nos encher dele. Pai, queremos ser inteiramente teus, para o que der e vier. Queremos ser inteiramente teus, para a glória do teu nome. Queremos colocar a vida de cada irmão no teu altar nesta manhã. Opera as tuas maravilhas, traz a tua vitória, derrama o teu poder, manifesta a tua graça nesta manhã. Impreta em nosso meio a tua cura, a tua paz, a tua beleza, a tua santidade. Lava, limpa os corações e faze-nos erguer o nosso corpo e olhar para o Senhor, aprumar no Senhor e vermos a tua glória.
oramos e ministramos sobre o projeto Nova Vida. Senhor, em nome de Jesus, que toda intenção maligna de destruição seja derribada em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda ingerência maligna, toda seta inflamada. Nós levantamos nesta manhã o escudo da fé e sejam apagados todos os dardos inflamados do maligno. Ministramos com autoridade no poder do Teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, a vitória sobre toda batalha contra o Teu povo. Sobre toda armadilha do inimigo, nós as destruímos nesta manhã em nome de Jesus. E pousem sobre as nossas cabeças línguas como que de fogo, para que saindo possamos falar novas línguas das grandezas do Senhor. Derrama do Teu Espírito, do Teu poder e opera maravilhas em nosso meio. Recebe a nossa adoração, o louvor dos nossos corações. Ministramos sobre o Teu servo, sobre todos os que hão de trazer e celebrar o Teu nome nesta manhã aqui do púlpito. A unção, o poder do Teu Espírito Santo, para que a Tua glória encha os nossos corações e sejamos renovados no Teu poder. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor é Deus, Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Glória a Ti, hoje e para sempre em nossa vida e na Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém.